1 Tessalonicenses 3:1. Há 15 dias atrás, eu comecei a ministrar sobre essa carta de Paulo e eu estava lembrando, informando os irmãos de que Paulo tinha alguns objetivos quando ele escreveu essa carta, né? Na verdade, essa foi talvez a primeira carta do Novo Testamento escrita por Paulo. E ele queria, antes de tudo, confirmar os novos convertidos em relação à fé que eles haviam abraçado. Eles queriam também exortá-los a permanecer numa vida de santidade, numa vida de separação. E por último, Paulo tinha o intuito de confortar o coração desses irmãos acerca daqueles que já haviam falecido, morrido, né? Trazer uma esperança para o futuro. E nós vamos tratar aqui, no capítulo 3, aprofundando um pouco mais a respeito da missão que esses homens tinham nesta igreja e com relação a essa igreja. Eu queria que você acompanhasse comigo aí a leitura da palavra. E se você está vendo alguém aí sem Bíblia, por favor, ofereça para ele aí um pouco do seu texto. Por isso, quando não podemos mais suportar, achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas. E assim enviamos Timóteo, nosso irmão e cooperador de Deus no Evangelho de Cristo, para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Vocês sabem muito bem que fomos designados para isso. Quando estávamos com vocês, já lhes dizíamos que seríamos perseguidos, o que realmente aconteceu, como vocês sabem. Por essa razão, não suportando mais, enviei Timóteo para saber a respeito da fé que vocês têm, a fim de que o tentador não os seduzisse, tornando inútil o nosso esforço. Agora, porém, Timóteo acaba de chegar da parte de vocês, dando-nos boas notícias a respeito da fé e do amor que vocês têm. Ele nos falou que vocês sempre guardam boas recordações de nós, desejando ver-nos, assim como nós queremos vê-los. Por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé, pois agora vivemos, visto que vocês estão firmes no Senhor. Como podemos ser suficientemente gratos a Deus por vocês, por toda a alegria que temos diante dele por causa de vocês. Noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Que o próprio Deus e nosso Pai e nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor Jesus, prepare o nosso caminho até vocês. Que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante de Deus e Pai, na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, com todos os santos. Amém? Amém. Qual é a intenção, ou por que Paulo está aqui enviando Timóteo para Tessalônica? No capítulo 2, eu pincelei um pouco a respeito disso no domingo, quando preguei, de que, falando a respeito de barreiras espirituais, o próprio Satanás havia impedido Paulo de visitar essa igreja. Esse era um desejo latente assim no coração de Paulo,
de rever os irmãos, de confirmar o estilo de vida que eles estavam tendo, de confirmar a fé que eles haviam abraçado, de consolá-los diante da tribulação que eles enfrentaram, né? Muita perseguição pelo fato de terem abraçado a fé e seguido a Jesus. E Paulo, ele quer muito chegar a Tessalônica, mas no capítulo 2 ele vai dizer que por 2 vezes Satanás o impediu. Daí ele já começar o capítulo 3 dizendo por isso, porque ele não pôde ir pessoalmente, quando não pôde mais suportar essa angústia de não saber como aqueles irmãos estavam, ele diz: achamos por bem permanecer sozinhos em Atenas, e assim enviamos Timóteo. E a primeira razão, Paulo vai dizer aqui, ainda no verso 2, é para fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Fortalecê-los e dar-lhes ânimo na fé. Porque na realidade, meus irmãos, a fé é a grande substância que nós temos para uma vida vitoriosa aqui nesse mundo e nessa terra. Se a gente passa a encarar a nossa realidade, a nossa vida, os nossos problemas, os desafios que nós temos apenas do ponto de vista humano, é muito fácil da gente sucumbir. É muito fácil da gente desistir. A fé tem um papel crucial na vida do cristão. Aliás, o justo viverá pela sua fé. A fé é a vitória que vence o mundo. A fé é a certeza das coisas que nós não vemos. E é por isso que o diabo tenta tanto minar, ele tenta tanto roubar, destruir, diminuir a nossa fé. Se você for vencido na sua fé, você vai ser vencido em tudo mais na sua vida. Isso não é diferente comigo. Às vezes eu estou feliz, olhando para frente, animado, eu estou triunfante, mas muitas vezes eu me sinto também abatido, carente, necessitado de uma palavra, necessitado de alguém que ore por mim, porque em todos os momentos, em todo o tempo, o diabo vai tentar minar a nossa fé, porque a nossa visão, o nosso caminhar, ele não é só natural. Você sabia que Deus lhe deu um coração espiritual? Pergunta para a pessoa que está do teu lado isso. Você sabia que Deus te deu um coração espiritual? É por isso que Paulo se colocava de joelhos pela igreja, pedindo para que o Espírito Santo abrisse os olhos do nosso coração, que tem a ver também com o entendimento. Deus não nos deu somente olhos físicos, Ele nos deu também visão espiritual. Você sabia disso? Que nós precisamos ter visão espiritual, além do natural. Os nossos ouvidos também precisam ser ungidos, para que nós possamos ouvir, mas ouvir a direção de Deus, a direção que vem do Espírito Santo. É por isso que a palavra diz: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas esse ouça é um ouvir além do natural. E nós precisamos entender isso, que a nossa fé é a coisa mais importante que nós precisamos guardar, preservar, nutrir, alimentar, se nós queremos ter uma vida triunfante aqui nessa terra. Se nós queremos realmente viver os sonhos de Deus, alcançar os sonhos de Deus, nós precisamos, acima de tudo, guardar o nosso coração, mas o coração em relação à nossa fé. É isso que Paulo está dizendo. No verso 3, ele vai dizer assim, para que ninguém seja abalado por essas tribulações. Só há uma forma da gente permanecer firme diante das tribulações. É fortalecendo a nossa fé, alimentando a nossa fé.
Veja aí no verso 7 o que é que Paulo vai dizer. Ele diz assim: por isso, irmãos, em toda a nossa necessidade e tribulação, temos bom ânimo a seu respeito, por sabermos da sua fé. Paulo está dizendo assim, ele não está mais preocupado com a igreja, porque o relatório que Timóteo trouxe foi de que, apesar das perseguições, apesar das tribulações, apesar dos problemas, os irmãos estavam firmes na fé. Então, não estava faltando coisa alguma para eles. Porque se eles estão fortes na fé, firmes na fé, certamente eles vão vencer todas as tribulações e perseguições, e todos os montes vão ser transpostos em nome de Jesus. Amém? Eu queria que você abrisse comigo aí rapidinho, deixando marcado 1 Timóteo capítulo 3, lá em Mateus capítulo 18. Evangelho de Mateus, capítulo 18. Porque Jesus vai nos dar aqui uma visão ampla a respeito da autoridade que nós temos através do seu nome. E, obviamente, à medida em que nós exercitamos a nossa fé. Ele diz assim, Mateus 18, 18. Digo-lhes a verdade. Preste atenção. Quando Jesus diz assim, em verdade vos digo, que é essa expressão, né? Digo-lhes a verdade. Isso é um sinal de que ele está querendo enfatizar essa verdade que ele vai proclamar. Que, obviamente, há palavras, não é que essa palavra é mais inspirada ou mais bíblica, mas dentro desse contexto, né, a verdade que Jesus está prestes a expressar é algo contundente, é algo que nós precisamos precisamos dar uma atenção dobrada. E ele nos chama a atenção com essa expressão: digo-lhes a verdade, ou em verdade vos digo. Tudo o que vocês ligarem na terra terá sido ligado nos céus. E tudo o que vocês desligarem na terra terá sido desligado nos céus. Também lhes digo que se 2 de vocês concordarem na terra em qualquer assunto sobre o qual pedirem, isso lhes será feito por meio de meu Pai que está nos céus. Pois onde se reunirem 2 ou 3 em meu nome, ali eu estou no meio deles. Essa é uma realidade muito profunda a respeito da oração. Porque tem muita gente que não ora por achar que Deus, em sua soberania, se Ele quiser fazer, Ele faz; se Ele não quiser fazer, Ele não faz, né? Então eu não vou nem orar. Deus conhece a minha situação, Ele está vendo a minha realidade, Ele sabe do que eu preciso. Enfim, se Ele quiser fazer, Ele vai fazer. Se Ele não quiser fazer, Ele não vai fazer. E muitas pessoas chegam até a orar assim: Senhor, se Tu quiseres, né, abençoa. Deus, se Tu quiseres que eu passe. Deus, se Tu quiseres, cura esse irmão, né? E, na realidade, nós precisamos entender que no plano em que Deus está, Ele já tem uma vontade pré-estabelecida. Deus já tem um direcionamento que é próprio da sua natureza, do seu caráter. Deus é um Deus que deseja interagir, que deseja abençoar, que deseja transformar circunstâncias, que deseja, acima de tudo, implantar o seu reino aqui na terra. Ele inaugurou, inclusive, se você não sabe, o seu reino aqui na terra. Já está ativo, o reino de Deus já está em movimento. E Deus tem intenções, Ele tem sonhos, Ele tem vontades a respeito desse reino. Uma vontade específica acerca da humanidade. Mas algumas coisas Deus é impedido de fazer. Porque para algumas coisas,
A vontade do homem precisa estar em sintonia com a vontade de Deus. Não adianta Deus ter sonhos a respeito da minha vida, quando na minha mente eu estou trabalhando contra esses sonhos. Eu estou tentando sabotar estes sonhos, mesmo que inconsciente, eu deixo de concordar com a vontade de Deus. Por isso que Jesus, quando ele ensina a sua oração sacerdotal, ele nos ensina a declarar muito claramente: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. A vontade do céu, ela já está estabelecida, mas nós é que muitas vezes não pensamos, não falamos, não agimos de acordo com a vontade de Deus. Muitas vezes nós sequer oramos em concordância com a vontade de Deus, e por isso muitas vezes os sonhos de Deus são interrompidos, são frustrados em relação à nossa vida. Você pode achar até que é uma heresia o que eu estou falando, porque Deus é soberano. Porque Deus faz o que Ele quer, quando Ele quer. Isso é verdade, meu irmão. E olha, quantas vezes Deus tem que conspirar nos céus para poder nos abençoar, para poder nos falar conosco. E isso é uma vontade permissiva de Deus, quando na realidade a vontade específica de Deus é que na nossa mente, nos nossos corações, a nossa vida esteja caminhando numa direção tão alinhada com a vontade dEle, que as nossas petições, as nossas orações, os nossos clamores, façam com que as bênçãos de Deus sejam derramadas de uma forma muito natural sobre as nossas vidas. Mas infelizmente, nem sempre é isso que acontece. Porque a nossa mente, o nosso coração, nem sempre está alinhado com a vontade de Deus. Deus tem sonho para a gente, mas muitas vezes, por ter uma visão pequena, por nossa fé ser raquítica, quando deveria ser alimentada e exercitada, por ela ser tímida, covarde, Deus fica esperando o momento de nos abençoar. Deus fica esperando o momento. Obrigado, Cláudio. O momento da gente, com os olhos espirituais, com os ouvidos espirituais, com o coração espiritual, termos ousadia de pedir e sonhar de acordo com a dimensão em que Ele está disposto a nos abençoar. Ou não é verdade que Ele é um Deus capaz, disposto a fazer tudo quanto mais além do que pedimos ou pensamos? Porque esse é o coração de Deus, esse é o caráter de Deus. Daí Paulo elogiar a fé desses irmãos, e aqui Jesus está nos dizendo que tudo quanto nós ligarmos na terra terá sido ligado nos céus. Que Deus tem sonhos ao seu respeito, ao meu respeito, isso é um fato. Muitas vezes nós não conseguimos ter a visão de enxergar a grandeza desses sonhos, a dimensão desses sonhos. E Deus está esperando o momento de nós abrirmos os nossos olhos, abrirmos os nossos corações para podermos orar, clamar de acordo com os sonhos que já estão no coração dele. Não é errado dizer, fulano é fruto dos sonhos de Deus, ou esse resultado aqui que você está vendo é fruto dos sonhos de Deus. Obviamente nasceu em primeiro lugar no coração de Deus, mas para que se chegasse até ali, precisou haver a cooperação do homem, no sonhar junto com Deus, no trabalhar em prol daquele sonho, no descansar nas promessas de Deus, muitas vezes clamar quando o inimigo tentou se entrepor entre o sonho e a realidade. E é assim que à medida em que nós caminhamos no pensamento e no coração para nos alinharmos com o sonho de Deus, com a vontade de Deus, que nós podemos ligar as coisas aqui na terra. Que nós, na medida em que concordamos
juntos com a vontade de Deus, está escrito, Jesus está nos dizendo que sobre qualquer assunto que pedir, isso lhe será feito por meu Pai que está nos céus. Mas será que nós alcançamos essa dimensão já? Você consegue ver seu filho liberto do vício com base nessa palavra? De que se hoje, nessa noite, você crê que você crê que é da vontade de Deus que seu filho seja liberto? Crê? Que Deus tem poder e é o sonho, o desejo dele, vê-lo liberto? Você crê que se nós aqui, com os olhos espirituais, pela fé que temos recebido por meio de sua palavra, concordarmos acerca desse assunto, essa oração vai ser respondida nessa noite em nome de Jesus? Amém? Você vê seu marido convertido, irmã? Você vê ele transformado num caráter aperfeiçoado pelo Evangelho? Você crê que nessa noite, se nós concordarmos, ou você não crê que esse é o sonho do coração de Deus? Eita! Eu vi um amém tão muxoxo. Você crê que esse é o sonho do coração de Deus? Amém? Nossa família convertida, transformada pelo poder do Senhor. Você crê que se nós concordarmos acerca desta oração, o Senhor vai respondê-la em nome de Jesus? Amém? Porque o que nós como igreja ligarmos na terra, obviamente de acordo com o sonho que está no coração de Deus, crendo, Jesus está nos dizendo que assim vai acontecer. Assim será feito por meu Pai que está nos céus. Amém? Então, pode existir tribulação, pode haver aperto financeiro, pode vir dificuldade, pode vir calúnia, pode gente se levantar para perseguir você, pode alguém querer anular os sonhos de Deus, mas a grande preocupação de Paulo em relação àquela igreja é que eles não tivessem sido minados, furtados em sua fé. Paulo não estava preocupado se a tribulação tinha acabado, se a perseguição tinha ido embora. Isso é o de menos, meu irmão. Uma vez em que você está fortalecido na fé e os seus olhos espirituais estão alinhados com a visão de Deus para a sua vida. Essa é a grande questão crucial. É se eu estou focado naquilo que o Senhor tem preparado para mim. E eu sei que esse é um grande desafio. Eu sei que muitas vezes a gente esmurece. Muitas vezes o inimigo consegue achar brecha na nossa vida para nos trazer desânimo, para nos trazer tristeza, para nos trazer vazio. Mas hoje o Senhor me trouxe aqui para dizer para você que a fé tem um papel crucial para que você venha ter uma vida vitoriosa. Que Deus já tem sonhado ao teu respeito coisas boas, como está escrito na palavra de Isaías, uma esperança e um futuro para você. Mas a sua palavra, a sua visão, a sua audição, o seu coração precisam estar ungidos pelo Espírito Santo de Deus. Precisam estar imbuídos desse ânimo que só a palavra é capaz de te trazer. Para que mesmo que você ainda não esteja vendo o milagre, você tenha a certeza de que mais cedo ou mais tarde, a oração feita com fé, em nome de Jesus, em concordância com a igreja, ela será respondida, porque esse é o sonho de Deus e essa é a promessa que recebemos dele. Amém? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite? Você pode glorificar o Senhor nessa noite? Abra comigo aí em Romanos, capítulo 14. Veja aí, Romanos 14, versículo 19. Sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e para a edificação de uns para com os outros. Quer dizer,
nós precisamos, irmãos, focar o nosso coração, a nossa visão, naquilo que, apesar das dificuldades, apesar dos problemas, vão nos trazer paz e edificação. Como igreja, nós temos essa responsabilidade de que a minha vida seja um ponto de edificação para a vida do outro. De que a minha palavra seja um fator de edificação na vida do outro. Nós temos essa responsabilidade como igreja. E essa era a preocupação de Paulo, que aqueles irmãos tivessem essa edificação em sua fé. Volte lá para o texto de Tessalonicenses 3. Verso 10, Paulo vai dizer: noite e dia, com perseverança, oramos para que possamos vê-los pessoalmente e suprir o que falta à sua fé. Amém? Você sabe que fé tem dimensão. Pode ser maior ou menor, pode ser forte ou fraca, pode ser muita ou pouca. Paulo está dizendo que ele ora dia e noite, com perseverança, para que ele possa ir pessoalmente e suprir o que lhes falta à sua fé. Eu acho interessante, porque muitas pessoas, elas têm fé para serem salvas, por exemplo. Ela tem fé para ser salva. E amém, glória a Deus por isso. A salvação é um dom de Deus, não vem de nós, né? É pela graça, por meio da fé. Mas o problema é que muita gente, quando ela recebe a certeza da salvação, que isso é algo que o Espírito Santo nos dá, né? Ele confirma a nossa adoção em Deus. Tem muita gente que para aí. Ah, estou salvo, glória a Deus. Agora eu vou só esperar Jesus voltar, né? Eu vou caminhando aqui, o que der para mim tá bom, né? E vamos levando. Quando na realidade Deus tem muito mais porções de fé para compartilhar comigo e com você. Paulo fala a respeito de uma medida completa de fé. A gente está tão familiarizado com esta realidade de Deus. A gente está tão assim, com o pensamento permeado das promessas, né? Que nós tenhamos uma medida completa de fé. E aí eu não tenho fé somente para ser salvo, o que talvez seja o passo primordial e mais importante. Mas assim como eu tenho fé para ser salvo, eu preciso ter fé para ser curado, por exemplo. Eu preciso chegar num nível de fé de, por exemplo, ser um instrumento nas mãos de Deus em situações que eu nunca imaginei ser usado por Deus. Amém? É um nível de fé onde eu possa caminhar vendo o sobrenatural acontecendo ao meu redor. Era essa experiência que os apóstolos tinham no Novo Testamento. À medida em que eles caminhavam, diz que a mão do Senhor cooperava com eles para realizar curas, sinais, maravilhas. O extraordinário acontecia. E isso também precisa ser uma realidade na nossa vida. Não adianta ter fé só para cantar. Não adianta ter fé só para bater no peito e dizer que é salvo. Eu quero chegar numa medida de fé ao ponto de nenhum sonho que Deus tenha para mim se perca pela minha falta de fé, pela minha falta de visão, pela minha falta de discernimento. Paulo está dizendo: eu me coloco de joelhos por vocês, dia e noite, para que eu possa ir até vocês
e a medida da fé de vocês seja completa. Amém? Uma fé completa. Que coisa extraordinária, irmãos. E aí, parafraseando o próprio Paulo, eu não julgo ter alcançado. Toda hora eu digo, Deus me ajuda, aumenta a minha fé. Hoje eu fui lá na obra, né? Na nossa construção, e graças a Deus tivemos boas notícias lá, que segunda-feira estão colocando as últimas 4 colunas que estão faltando para o paredão da fachada e a coberta. Então, a partir de segunda, a gente vai ver um caminhar ainda mais rápido, né? E eu fiquei muito feliz. Eu estive lá com o pastor Ivan e pastora Sheila. E depois a gente foi lá para casa compartilhar algumas coisas. E ela, assim, falando, né? Poxa, pastor, eu fico feliz porque Deus lhe deu um dom muito claro, que é o dom da fé. E, meus irmãos, eu me sinto tão pequeno no meio disso tudo, sinceramente. Sem nenhuma demagogia, eu olho para o tamanho do desafio. E toda hora eu estou dizendo, Deus me ajuda. Deus aumenta a minha fé. Deus não me deixe ser envergonhado, né? Eu estou o tempo todo assim. Porque eu tenho consciência de que até a minha fé ser completa, eu tenho um caminho muito longo para percorrer. Mas de uma coisa também eu estou certo. Eu não estou conformado com o lugar onde eu cheguei. E eu sei que esse templo não é o fim, não é o ponto final dos sonhos de Deus para a minha vida, para a sua vida e para esse ministério. Nós estamos começando a viver os sonhos de Deus. Amém? Você pode dizer um glória a Deus, um aleluia? Amém? Eu estava ouvindo uma ministração de Reinhard Bonk essa semana, e ele disse uma coisa engraçada. Ele disse assim, eu quero caminhar junto de gente que tem um aleluia bonito, vivo para Deus, né? E eu achei aqui tão interessante, né? Você caminhar junto com alguém que tem um glória a Deus bonito, vivo, forte, amém? E graças a Deus, porque essa igreja tem um glória a Deus bonito, é verdade ou não? Amém? Glória a Deus, né? Isso alimenta a fé da gente, fortalece a fé da gente. Mas, irmãos, versículo 12, para a gente concluir, Paulo vai dizer que o Senhor faça crescer e transbordar o amor que vocês têm uns para com os outros e para com todos, a exemplo do nosso amor por vocês. Sabe o que é que eu vejo nisso? É que, infelizmente, nos nossos dias, nós temos visto pessoas individualizando essa experiência de fé. É alguém que se julga o super-herói de Deus e ele vai agora mudar o mundo sozinho. É o grande pastor que faz tudo pelos outros e as pessoas estão lá para receber dele. É o grande evangelista que vai mudar a realidade do mundo sozinho. São essas figuras assim irreais, que muitas vezes se demonstram infalíveis, que se demonstram especialmente capacitadas e ungidas por Deus, quando na realidade, meus irmãos, essa é uma prerrogativa da igreja. Não existe nada na Bíblia que me diga, ou que te diga, por exemplo, que Reinhard Bonk necessariamente tem que ter uma fé maior do que a minha ou maior do que a sua. Entenda o que eu estou querendo dizer. Obviamente, ele chegou num patamar de fé maior do que a maioria de nós, mas não significa que isso é exclusivo para ele, não. Se a gente citar, por exemplo, um grande evangelista como Billy Graham, e muita gente acha, esse ícone de Deus, ele é um super servo. Não existe isso. O desejo de Deus é que eu e você sejamos tão ungidos, tão capacitados, tão ousados, tão revestidos pelo Espírito,
que eu e você venhamos a frutificar dentro daquilo que Deus nos chamou. Inclusive, se for do sonho de Deus que eu e você venhamos a ganhar mais almas do que o próprio Billy Graham. Posso ouvir um amém? Amém. Amém. Não existe limite em relação a isso. Porque todos nós somos igreja de Deus, somos corpo de Deus. Aliás, nós somos uma família. Eu, você, Billy Graham, Po Yang Shu, nós trabalhamos juntos em prol do mesmo reino. Agora uma coisa é certa, Deus tem uma medida de fé maior para cada um de nós. E ele encerra falando de amor, porque ninguém pode simplesmente idealizar um ministério sozinho, um sonho sozinho, um ideal sozinho, e dizer, eu vou agora esquecer o restante e vou transformar o mundo sozinho. Não. Aliás, no capítulo 1, ele fala a respeito desses 3 ingredientes essenciais da fé cristã. A fé, a esperança e o amor. Porque nós somos uma família. Nós somos um corpo. Eu e você, como diz Kenneth Hagin, somos o próprio Cristo na terra. Parece pesado, mas não é. Ele é a cabeça do corpo, amém? E nós somos o corpo. Quando o Senhor diz que aquele que crê nele fará as mesmas obras e obras ainda maiores, é porque nós somos o seu próprio corpo. Não há distinção entre nós e Cristo. O problema é que a gente não tem essa visão. A gente acha que Jesus está separado de nós, mas meu irmão, você é o corpo de Cristo. Você é uma expressão do seu corpo. Quando o diabo olha para mim e para você, ele vê o sangue de Jesus, ele vê o selo da aliança, ele vê o revestimento que há sobre nós e a mesma autoridade que há em Jesus Cristo. Porque nós não estamos separados de Jesus, nós somos o seu corpo. E daí Paulo dizer que o Senhor nos faça crescer, ou melhor, que faça crescer e transbordar o amor de uns para com os outros. Porque quanto mais unido o corpo, quanto mais coeso o corpo, quanto mais focado na mesma visão, nos mesmos sonhos de Deus, na mesma instauração do seu reino aqui na terra, mais eficaz vai ser a manifestação desse corpo, o agir desse corpo, a expressão desse corpo, o resplandecer da glória de Deus através desse corpo. Amém? A exemplo do nosso amor por vocês. Por fim, que Ele fortaleça os seus corações para serem irrepreensíveis em santidade diante do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus Cristo com todos os santos. Então, irmãos, saiba que você não é apenas esse corpo, né? Isso é apenas uma expressão natural do que somos. Na realidade, há um ser espiritual aí dentro. Nós precisamos de visão espiritual, audição espiritual, um coração inclinado ou dirigido pelo Espírito Santo. Coisa mais importante para uma vida triunfante, lembre-se, é a fé que já está aí, mas que muitas vezes precisa ser fortalecida e ter uma vontade que está alinhada com a vontade de Deus para as nossas vidas. E lembre-se, nesse reino de Deus, você não está aquém de ninguém. A única coisa que você precisa é se apoderar desta palavra e das promessas que estão a respeito da sua vida. Chegar a tal ponto de que essas verdades, elas se encarnem em você, elas se encarnem na minha vida. E não se esqueça dos seus irmãos.
Não pense que esse processo é um processo que se conquista só. Porque todo aquele ministro solitário, infalível, superior aos demais, na minha opinião, é blefe. Desculpe dizer. É fajutice. Porque nós somos um corpo. Nós somos o próprio Jesus aqui na terra. Uma expressão dele. Amém? Eu queria que você ficasse de pé.